Servido um café? Hoje tem café aqui. Na verdade tem café todo dia. A gente faz um cafezinho sem açúcar. Servido? Shalom. Vamos continuar aqui um estudo. E hoje vamos falar sobre o amor. Convido você a meditar comigo na palavra de Deus, escrita em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler no versículo 4, 5, 6 e 7. Vamos comigo? Vamos entender um pouquinho o que diz essa palavra. Vamos entender sobre o amor. Eu costumo dizer o seguinte: eu me sinto amado. Você se sente amada? Você se sente amado? E quando nós nos sentimos amados, ou seja, para que fomos amados? Por que fomos amados? Para amar, né? E vamos para 1 de João 4, 8. Deus é amor, ou seja, a essência do nosso Deus é o próprio amor. Então, Deus nos amou, né? O amor une perfeitamente todas as coisas, o amor cobre multidões de pecado. Um novo mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu intelecto, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a você mesmo, tá? É mais ou menos sobre isso que vamos falar, mas vamos aqui primeiro na leitura, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela nos constrange, ela nos transforma. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Terminando no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu acabei de ler aqui numa versão Thomas Nelson, é a versão da Bíblia que eu estou lendo, que eu li. Independente da versão que você leu, também válida. Às vezes muda alguns dizeres, mas o significado, o sentido é o mesmo, tá? Vamos entender um pouquinho mais. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero dividir com você. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, uma versão já João de Almeida, tá? Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Acabamos de ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7, numa João de Almeida. Nada é parecido com isso, concorda comigo? Ou seja, o amor é algo que foge do normal, é algo abundante, é algo super humano, vamos dizer, uma super força, um super poder. Vamos voltar no tempo de criança e vamos mencionar o amor desta forma. E aí nós vamos para João 3,16, o que diz? E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho Jesus, o teu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor loucamente, o amor ágape, o amor fundamental, o amor acima de todos os amores, né? O amor não em palavras, o amor não em dizer eu te amo e sem atitudes, mas o amor provado de forma loucamente, de forma tal maneira, que é o amor de Deus por nós, né? E como ele fez para provar esse amor? Deu o teu próprio Filho, Jesus, por nós. Assim ele provou, com o plano perfeito da salvação, de resgate. E Jesus, em amor, por amor, veio a esta baixa terra, né? E habitou entre os homens, morreu numa morte sacrificial na cruz do Calvário, pendurado no madeiro, em morte maldita, provando mais uma vez esse amor sacrificial por mim e por você.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva para sempre. E essas bênçãos, esse amor e esta alegria e esse viver já está disponível aqui e agora, tá? Não precisamos, é claro que existe a eternidade, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração, mas que Deus já preparou para todos aqueles que o amam desde a fundação do século, desde quando tudo foi formado. Está preparado. Para mim, para você, os céus de glória. E vamos terminar aqui, vamos continuar lendo mais um pouquinho. Pois onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, dizendo Jesus em Mateus 18, 20, você pode estar conferindo depois, ali eu estou no meio deles. Olha que privilégio. Jesus veio, morreu, provou, comprou nós, Tetelestai, né? Dívida paga, quitada, somos perdoados através da graça e somos comprados de volta para Deus com o direito da salvação, pela graça imerecida, acesso pela fé em Jesus. E ele, depois que ascende ao céu e se assenta à destra de Deus, ele deixa bem claro em Mateus 18, 20, que se eu e você estivermos adorando, falando de Jesus, Jesus está no nosso meio. Portanto, eu estou aqui, você está aí, Jesus está entre nós. E quando a presença acontece, porque toda a terra está cheia da glória de Deus, quando Jesus está próximo, quando Jesus está perto, algo novo acontece. Milagres, prodígios, sinais, maravilhas, porque essa é a essência do nosso Deus. Porque Ele é amor. E porque nos ama, traz todo o benefício, tudo aquilo que precisamos. E diz assim, o amor definido, o amor cristão, o ágape, amor incondicional, o amor sacrificial. Não apenas como sentimento, mas como uma ação altruísta, paciente e bondosa, focada no bem-estar do próximo. O texto destaca que o amor é humilde, perdoa sem guardar rancor, valoriza a verdade e resiste às dificuldades, servindo como base para relacionamentos saudáveis e duradouros. As características do amor. Normalmente é paciente e é bondoso. São das primeiras características. O amor não é apressado, suporta as imperfeições dos outros e age com gentileza. Quer conhecer alguém que ama e que tem amor dentro de si? Vê se ele tem essas características. Vê se ele age desta forma, né? Assim conhecemos alguém que ama. Não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso. É sempre altruísta, alegrando-se com o sucesso do outro, sem buscar destaque. Não maltrata e não é egoísta. Não busca seus próprios interesses, priorizando as necessidades alheias. Quer conhecer alguém que ama? Tem que ter essas características. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Não é movido pela ira e escolhe perdoar, sempre, em vez de acumular ressentimentos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Terminamos com o versículo 7. Possui uma capacidade inabalável de resiliência, confiança, esperança, perseverança diante das adversidades. Contexto e significado, ao que acabamos de ler e de disseminar em característica. Escrito pelo apóstolo Paulo é o contexto. Este trecho é um hino ao amor. Lembrando que o amor não é um dom, e sim um fruto depositado de Deus Pai pelo teu Espírito, o Deus habitando em cada um de nós, é o fruto do amor. Ou seja, o amor dentro de nós vai fluir. Vamos ser uma árvore que vamos produzir frutos. E o fruto do amor, que corrige a falta de unidade e a busca por dons espirituais egoístas na igreja de Corinto, né? Esse faz parte do contexto da igreja de Corinto, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja. Ele descreve o amor como o caminho mais excelente, porque Deus é amor e Deus é o caminho. Uma decisão diária que reflete o caráter de Cristo, indo além do amor romântico
para abraçar um compromisso incondicional. Essa é a forma prática do amor, né? Acabamos de mensurar ela aqui na questão prática. Eu deixei aqui e fiz até esse estudo e escrevi, né? No meus devocional com Deus, eu passo um bom tempo, né? Eu quero deixar aqui uma ilustração prática de como eu faço, né? De como eu cheguei a este lugar e como eu pratico de fato. Porque os hipócritas, eles sentavam na cadeira de Moisés, né? Ou ele iam aos templos, né, de Jerusalém, para poder mencionar sobre as leis de Deus, sobre os preceitos, os mandamentos, porém eles não praticavam. E Jesus, ele condenou tal situação, tal atitude. Então o que acontece? Eu procuro não postar nada que eu já não tenha estudado, que eu já não tenha passado pela experiência, que eu já não tenha vivido. Então, antes de eu fazer algo ou compartilhar algo, e eu não compartilho tudo que eu vivo em Deus, eu compartilho apenas parte, eu primeiro vivo aquilo, eu primeiro experimento, depois eu coloco em prática e depois eu compartilho, tá? E isso, na maioria das vezes, eu ainda peço permissão para Deus, se eu posso ou não, ou se aquele devocional, aquela palavra é particular para mim. Por quê? A gente fazendo assim, a gente vai estar caminhando a um caminho que nós, humanos, a nossa carne, não deseja estar, que é o lugar de obediência. E o povo de Israel, esse povo de Coríntios, sempre as advertências, as palavras proféticas e os ensinos e os puxãozinhos de orelha, por quê? Por conta da desobediência. Somos desobedientes, somos negligentes, somos falhos e em nós mesmos não somos ninguém. Não somos perfeitos em nós mesmos, não somos santos em nós mesmos, não somos amável, né? Como acabamos de mencionar essa palavra sobre o amor, lembrando de todas essas características, ou seja, nós humanos não temos sequer 1% da condição de praticar tudo isso daí. Eu pratico, você pratica, porque o Deus habitando em você e em mim traz para nós a força capacitadora, a graça capacitadora que vai nos levar nessa condição de praticarmos. Quando as pessoas nos julgam, nos ofendem, nos maltratam, a gente faz uma oração pedindo a graça, a misericórdia sobre essa pessoa e perdoa, libera perdão e ora por ela. E se possível, como Jesus diz, né, em Lucas 6,35, oferece a outra face, né? Se baterem na tua face direita, oferece a esquerda e vice-versa. Se tirarem a tua capa, dê também a túnica. Se quiserem que caminhe contigo 1 milha, caminhe com ele 2. Ou seja, assim nós vamos eliminando a questão da guerra e vamos deixando tudo na justiça do Senhor, porque ele muito nos amou, muito nos perdoou, e ainda quando éramos rebeldes. Então temos que fazer isso também para o nosso próximo, até que o Senhor os alcance. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só você de tal maneira. Deus não amou só a mim de tal maneira. Amou o mundo. É óbvio que tem, mesmo Deus amando o mundo de tal maneira, tem pessoas indo para o inferno, mesmo sendo amado por Deus. Por quê? Porque não escolheram viver a palavra. Não escolheram viver o princípio. Não escolheram obedecer ao nosso Deus. Mas isso é a pessoa com Deus. Eu não tenho que julgar, você não tem que julgar. É a pessoa com Deus. O que nós temos que fazer é exatamente o que estamos fazendo. Anunciar a palavra. Porque é ela que cura, ela que liberta, ela que salva, ela que restaura e é ela que produz vida. Em mim, em você e ao nosso redor, nos nossos irmãos. Acho que os cristãos têm as melhores canções de qualquer religião na Terra. A fé cristã é uma fé cantante, o que não é necessariamente verdadeiro em outras religiões. Não estou aqui criticando as outras religiões, mas aqui uma observação. Elas podem cantar e podem gemer como se estivessem se penitenciando. Podem ter suas várias formas de música, mas não há fé tão
cheia de cantos vibrantes e alegres, como a fé cristã. O cristianismo não é uma fé de penitência. Quando nos reunimos com o povo de Deus em adoração, algo maravilhoso acontece. Deus manifesta sua presença de uma maneira única quando o seu povo vem para honrar o seu nome. Como Jesus disse, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Mateus 18, 20. Deus é onipresente, o que significa que Ele está em toda parte. Ele está tão presente conosco quanto quando estamos no ônibus, quando estou aqui na farmácia, no ambiente de trabalho, quando estamos em um culto na igreja. Por outro lado, quando nos reunimos com outros que acreditam e elevam o seu nome juntos em louvor, Deus abençoa de uma maneira especial. Ele manifesta a sua presença e até mesmo a sua glória. Não há nada no mundo como adoração. É uma sensação de realização quando fazemos o que fomos criados para fazer, que é glorificar a Deus Pai. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 15, versículo do 2 ao 3, vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo e, de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Isso quer dizer que cantaremos no céu. Então vamos começar já a cantar agora na terra? Olha o convite aí. Vamos começar a louvar esse Deus, a adorar esse Deus já a partir de agora? Esse é o convite. A igreja cheia do Espírito Santo será uma igreja de adoração. E o cristão cheio do Espírito Santo será um cristão adorador. Concorda comigo? E eu escrevi aqui uma oração e eu vou ler ela para vocês, tá? Essa é uma oração. Se você puder fechar o seu olho, é a bênção de uma vida diligente. Faze-me conhecer, ó Deus, ó Senhor meu, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba qual frágil sou. Isso está registrado em Salmos capítulo 39, versículo 4. Querido Deus e amado Pai, nos conceda o conhecimento de nossos dias, para descobrirmos se os nossos caminhos estão segundo a Tua vontade. Que o fim da nossa existência terrena possa nos permitir viver para sempre em Tua presença. Cria em nós o anseio de sempre Te adorar, de Te buscar. É o que oramos, suplicamos, com ação de graça agradecemos pela misericórdia duradoura. Consagramos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, operando em mim, operando em você, a força capacitadora, sobrenatural, para servirmos a esse Deus. Tá? Essa palavra foi aqui nesse louvor Te Amo Deus, né? É um louvor muito bonito. E agora eu quero louvar aqui com vocês o louvor que Deus colocou na minha... É o mais recente louvor que Deus me deu. E eu vou louvar com vocês aqui, mas eu quero achar ele aqui. Lembrando que eu não costumo ensaiar nada, eu costumo fazer o que eu vivo, tá? Por quê? Porque a gente precisa seguir as ordens de Deus. Eu costumo dizer apenas o seguinte, em oração, antes de gravar esses vídeos, ou de escrever algo que eu vou compartilhar. Eu digo, meu Deus, em nome de Teu Filho Jesus, adestra minha mão para a guerra, meus dedos para a batalha, e fortalece os meus braços cansados, e abre a minha boca para que eu pronuncie a Tua palavra, para que eu deixe algo para gerações, né? Que eu crie algo. Creio que a Bíblia, boa parte dela foi escrita assim,
né, inspirada pelo Divino Espírito Santo, o nosso Deus que habita em nós, né? Eu costumo dizer o meu amigo verdadeiro, o meu amigo real, assim que ele disse que é para chamar ele, Espírito da Verdade, meu amigo verdadeiro. E ele que testifica conosco, né? Que somos salvos, que testifica e que fala sobre o nosso Deus. Então, desse jeito a gente vai aprendendo a servir a Deus. Então vamos louvar comigo? Toda honra, glória, louvor e adoração te pertence, Senhor. Lembra agora o motivo pra sorrir. Por você o Filho amado se entregou. Não permita que o inimigo te iludir. Deus já escreveu a história que sonhou. Muitos vão parar se você desistir, mas a você o ministério confiou. Não há dor que ele não possa extinguir. Hoje é tempo de viver, como ele preparou. Se o grito não sair, ainda assim vai ouvir. E se as forças faltarem, ele vai te conduzir. Quando todos se afastarem, vai surgir pra mostrar que sempre esteve ali. As calúnias feriram, fez sangrar, mas o céu decretou, é tempo de perdoar. Deus levanta a tua vida, vai te abraçar. Ele abre portas e ninguém vai fechar. Desabafa em oração, ele vai te escutar. Mesmo que não veja, ele está agindo. No silêncio trabalha sem parar. Transforma o impossível em porvir. Confia nele os teus segredos sem temer. Ele te entende, marcou o teu caminho. Tem a chave da resposta do amanhã. Vai te guiar com carinho. Se o grito não sair, ainda assim vai ouvir. E se as forças faltarem, ele vai te conduzir. Quando todos se afastarem, vai surgir pra mostrar que sempre esteve ali. As calúnias feriram, fez sangrar, mas o céu decretou, é tempo de perdoar. Deus levanta a tua vida, vai te abraçar. Ele abre portas e ninguém vai fechar. Oh, glória! Entenda isto. Esse é o comando, essa é a voz do Senhor. O Deus que te ama. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.